Muito bem, gente querida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui há 32 dias desse Quaresma Detox. Quando começamos, éramos eu era a única aqui todo dia, no meio-dia. Agora tem uma multidão a frequentando a internet, fazendo lives, conversando, fazendo cursos, e aí, claro, a nossa conexão está reduzida e vamos tentar chegar até o final. Eu já começo avisando que, se por acaso a gente cair, porque está tudo instável, né, com as lives no Facebook, eu tento voltar. Muito bem. E hoje está aqui conosco Cristina Tomé. Cristina Tomé escreveu um texto longo. Opa, eu vou tirar, vamos deixar mudo primeiro, tá vendo? Tem um barulhinho aí no seu. Você está mexendo, alguma coisa que tem um barulhinho, tá vendo? Então, eu vou deixar mudo enquanto eu te apresento. Muito bem. Então, Cristina Tomé tem 49 anos, é filha de costureira e de um cozinheiro de mão cheia. Traz em si o traço do interior das Gerais e seus costumes. Aprendeu muito cedo a técnica do crochê com as tias maternas, herança ancestral que muito contribui com sua formação profissional e visão de mundo. Desde a adolescência, pensava a possibilidade de unir ciência e espiritualidade, o que se deu com a chegada da antroposofia em sua vida por volta dos 18 anos. Estudou psicologia e antroposofia na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É especialista em artes manuais para educação, facilitadora de oficinas terapêutico-educacionais. É escritora, artífice, crocheteira e bordadeira intuitiva. Orienta rodas de conversa para a produção de uma escrita afetiva. Idealizadora do projeto, psicólogo artífice, a arte manual como recurso terapêutico. E é justamente esse o nosso assunto aqui hoje, a arte manual como recurso terapêutico. Esse é o livro de Cristina Tomé, que faz parte da coleção. Opa, tem um barulhinho muito forte aí. Então, seu, isso. Muito bem. Nossa, então tá bom. A psicóloga artífice continua. Não sei se você está batendo o pé, a mão, alguma coisa. Ó, tá vendo? Faz um barulhinho. Não sei se a gente escuta. Deixa eu ver, tira um pouquinho a mão. Ó, bateu. Ó, tem uma coisinha, não sei o que é. Muito bem, vamos em frente. Vou falar mais um pouquinho. Deixa você, ó, tá muito forte esse barulho. Vou deixar você mutada, falo mais um pouquinho. Muito bem. Eu vou apresentar a Cristina Tomé sem ela estar com o microfone aberto por causa de um barulhinho. Depois a gente descobre de onde que vem esse barulho. A Cristina Tomé faz parte da nossa coleção Artes Manuais para Educação. E ela tem um volume chamado Psicólogo Artífice. A Cristina Tomé é docente da nossa pós-graduação Artes Manuais para Terapias. E eu vou ler um trecho que eu achei assim, parece escrito para nós hoje. Psicólogo artífice, arte manual como recurso terapêutico, uma escrita de si. E aqui, nesse livro, achei um trecho que eu vou introduzir a nossa conversa
sobre a pandemia, né? A gente tinha pensado de trazer essa conversa antes dessa confusão toda, dentro do projeto Quaresma Detox, onde a gente ia falar desse detox a partir das artes manuais. Mas esse trecho que eu vou ler agora tem mais a ver, digamos assim, com o sentimento da pandemia. Vou trazer. No princípio, era o caos. Estou preocupada em entregar a encomenda e tenho medo do resultado, aspas, não agradar o cliente. Quem tem medo? A fome. Desde que as mãos foram corrompidas pela triste ideia da pobreza, da falta e da escassez, tornei-me escravo de fazeres sem sentido, de obrigações que latejam pelo corpo afora. Adoeci. Perdeu-se dos princípios da existência. A alma está aprisionada desde então. Os homens criaram os seus meios e se perderam neles. Será que evoluímos o bastante para nos perguntar o quanto realmente custa? A fome aqui é de alma. Não que a alma não exista mais. A maioria dessa gente perdeu a noção do cultivo e anda, hoje em dia, utilizando as virtudes para ludibriar as criaturas. E a encomenda? Primeiro a imagem, depois o pensar como força motriz, que compõe a ideia em movimento. As mãos farão o trabalho que se traduz no sentir. E é no sentimento que as forças de realização e criação se encontram, tornando possível o vir a ser da realidade. Acha que é possível agradar? Não é para agradar, criatura, é para tocar. O belo transforma as pessoas. No caso daqueles que já estão com a cara colada na máscara de ferro, agradar é preciso, viver não é preciso. Quando a gente não está dando conta de suportar a própria potência, inventa, no sentido de criar uma coisa qualquer para poder fugir. Que tipo de coisa? Normalmente, doença. Parece que escreveu hoje de manhã para a gente aqui, nesse isolamento social que agora querem tornar distanciamento daqueles que podem se contaminar e prejudicar o andamento da economia. Enfim, Cris, querida, seja bem-vinda. Diga lá, Abriu, por favor. Abriu. Então, bom dia. Bom dia a você, Nina, já agradecendo o convite. Bom dia a todas, a todos que estão aí presentes nesse esforço de se alinhar com essas possibilidades do encontro em todas as vertentes, das maneiras possíveis, né? Acho que é um pouco isso que você acabou de ler, né? Qual é o movimento anti-doença? Né? Como parar de criar doença? Então, eu não sei, me alinha aí com o seu movimento, você tinha algumas perguntas, e eu trouxe uma voz do livro também, né? Em que momento eu posso estar aqui? Na verdade, eu trouxe a mim mesma. Eu sinto é o que a gente faz, não é? É o que a gente faz, a gente traz a gente mesmo, porque não há outra coisa, só a gente mesmo, não é? Nesse processo de estar aqui, reclusa, sobrou só a gente, cada um consigo mesmo. Então... Como tem sido a sua rotina? Como tem sido
Como você está se sentindo? Há quantos dias que você está isolada? Então, desde o princípio, o isolamento. Eu saí por 2 vezes. No comecinho da primeira semana, eu ainda fui ao consultório, mas já no meio dos atendimentos pediram online e aí não voltei mais, né? Aqui em casa, nós temos muito esse recurso da experiência de casa de vó, né? Que é ficar em casa, fazer almoço, fazer a janta, lavar a louça, organizar o cotidiano, né? Então, nós não estamos sentindo muito essa questão, porque tem um movimento que é desde pequeno. A casa é o lugar, né, para nós. É o lugar de descanso, é o lugar de visita, é o lugar que você fica melhor. É o lugar que a gente se sente melhor, né? Então, a gente gosta de voltar para casa. Então, em 2 semanas, não estamos ainda sentindo, né, assim, mal-estar. Hoje, por exemplo, aqui no prédio do lado, tinha um morador gritando. Chegou na sacada e começou a gritar. Né? Ele gritava o quê? Ele gritava o quê? Ou ele só... Ele não trouxe uma palavra, era um grito. Assim? Só. Acho que gritar era muito importante. Aí vocês que estão aí na cidade grande, que tem aquele momento de bater panela, gritar, assoviar, falar, aquele momento devia ser o momento do dia que todo mundo gritava, né? Porque Sim. Começa a dar uma coisa, sabe? Eu confesso que eu estou... que eu tenho esse compromisso aqui, já 32º dia aqui. Porque se não fosse, acho que eu já tinha sucumbido um pouquinho, porque eu não me sinto bem, sabe, Cris? Não estou boa. Então, mas sinto... eu acho que é um esforço, Nina, de estar consigo mesmo e com o outro, nesse lugar, com essa palavra que eu não gosto dela de jeito nenhum, confinamento, eu fui entendendo que é um esforço. Estar nesse lugar. Não é fácil, a primeira semana tive aí um movimento de chorar, Matheus ainda estava trabalhando, então ele ficou ainda uns 10 dias trabalhando, minha cabeça doía sem parar, e aí quando ele voltou para casa, a minha dor de cabeça foi embora. Então, quase que um instante a instante, né? Uma experiência que eu venho vivenciando desde a semana passada, porque vem uma angústia, né? Vem o medo. Ainda hoje de manhã, eu estou fazendo uma escrita diária, e hoje de manhã veio uma coisa, depois que eu escutei o grito do meu vizinho, que assim, o medo não existe, é o amor que está isolado. Né? Então, isso abriu um pouco o peito. Né? Então, uma das práticas, eu reduzi todas as minhas práticas a tentar ficar presente e comigo. Né? Todo o movimento da casa acontece e ele vai chamando para uma ansiedade, inclusive, né? Então, como é que eu consigo permanecer em mim, mesmo nesse lugar, né? Que eu preciso aprender com essa pandemia em mim. Onde está a minha pandemia, né? Então, pelo menos é o que eu tenho percebido. Então, tem uma grande oscilação o tempo inteiro, né? Tem uma angústia, assim. Não é uma coisa fácil. Eu assim, estou me sentindo, sabe, aquelas pessoas bipolares. Tem dia que eu estou melhor, tem dia que eu estou no chão, tem dia que eu estou irada, podia bater em alguém, tem dia que eu estou assim, sabe, sem forças, né? Então muitos atravessamentos. Eu estou, e assim, a cada momento me chega uma sensação dessas, não é? Então... E às vezes você se alinha, mas o outro que está próximo de você desalinha. Então, no processo familiar, né? Então, a busca da harmonia não está nada fácil, mas parece que é um medicamento, é onde eu consigo me tranquilizar um pouquinho. Eu não sei, eu tenho pensado muito, sabe, na questão também das artes manuais. A gente tá
nesses encontros diários à noite, sabe? Que é o momento que eu converso, porque meu marido, ele não fala nada. Ele nunca conversa, nada. Ele conversa assim, tem que comprar o quê? Tem que sair quando? Assim, né? Agora, o Uli, a gente conversa das coisas que estão acontecendo, da lição, mas assim, uma conversa, mesmo eu tenho aqui, tem um barulhinho, você está batendo a mão, alguma coisa? Ai, não sei o que. Você não está vendo. Então, aí, a hora que eu converso é ou aqui, nessa conversa pública, né, temática, ou lá com a turma das 6:30 da tarde. E aí, é assim, parece que quando a gente abre a boca, sai um monte de coisa, pelo menos comigo tem acontecido. Eu quero falar sobre o assunto, mas a hora que eu abro a boca, vem um monte de fantasma e fala um monte de coisa que eu falei, eu não devia ter falado isso, sabe? Eu estou nesse sentimento de que, de repente, aquilo que eu estou falando não era bem aquilo que eu queria falar, e o que eu estou falando está mostrando, assim, muita insegurança, muita raiva, muita tristeza, sabe? Independente da minha racionalização, a mesma coisa com os trabalhos manuais. Eu quero fazer alguma coisa, mas no fundo, eu não quero fazer nada. Eu estou nesse lugar. Ai, o meu tricô parou, sabe? Eu estou fazendo um tricôzinho para a manta da Silvane. E ele parou, por quê? Porque eu quero fazer um jacquard, mas as cores são iguais, quase. Então, como fazer um jacquard com as mesmas cores? Isso é nada. É como se é um pouco a metáfora daquilo que eu estou sentindo, sabe? Como que você está fazendo alguma coisa e isso não está surtindo efeito nenhum, né? Enfim, eu estou nesse lugar. Olha, tem muito barulho por aí, não sei do que é. Vou liberar seu microfone, tá bom? Tá, você vai liberar? Liberei. Liberou? Vamos assim com Deus, né? Porque talvez seja aqui a vizinhança, porque eu não estou me mexendo. Parece que é no próprio laptop. Você tá de fone de ouvido? Está ouvindo o grito? Ah, ele gritou! Agora foi uma mulher. Tem um grito aqui no prédio. Enfim. Eu estou sem. Você acha que põe? Não, acho que por enquanto não. Melhorou. Tá. Eu estou, assim, nesse lugar das artes manuais, o movimento do tricô, iniciando. Tem caderno e tem crochê, que eu não deixo crochê. Nunca, né? E a percepção que eu tenho desse lugar que você falou é de poder ficar com a arte manual, né? Como se a cabeça estivesse realmente tentando responder coisas, se alinhar com outros movimentos. É como se eu perdesse o alinhamento. Então, eu não consigo fazer, né? Que é um momento que chega uma ansiedade. Então, eu faço uma espécie de... começo a movimentar a respiração e produzir o passo a passo dessa tessitura, como se eu tivesse que atravessar algo, ou atravessar essa grande angústia, né? Então, são muitos pensamentos que acontecem, uma coisa que chama, ou eu largo aquilo para pegar outra coisa, como quase nesse aspecto de cisão, né? A gente vai se esfacelando. Essa é a sensação que eu tenho quando eu pego o crochê. Ontem fiquei crochetando até quase 2 horas da manhã. Foi a hora que eu consegui me acalmar no sentido de movimento, né? Como se eu tivesse que fazer alguma coisa. E talvez eu não precise fazer nada, preciso ficar aqui, né? Mas é uma pergunta também, um estudo. Como é que é ficar aqui, né? Sem nessa situação, né? Nunca vivi isso antes, todos nós, né? Ninguém viveu, não é? Nunca ninguém viveu, né? Então, eu estou perguntando, como é, então, viver reclusa e à sombra de uma pandemia? O que é ser junto com isso?
Pois né? mas a gente não tem a gente não tem só a pandemia, né? Porque o mundo todo está vivendo uma pandemia e a gente está vivendo uma dupla pandemia, né? Olha, a Maria Cabreira está falando assim, é um exercício de estar comigo mesmo, para depois que tudo passar, estar com o outro, com outra qualidade de acolhimento. A Vera está falando, vai ao encontro da nossa alma. Pois então, não é? A gente está vivendo, eu acho que uma situação para além da pandemia. A pandemia já seria muito, mas agora a gente tem a luta, quase uma guerra civil, né? Ontem aconteceu eu vou baixar um pouquinho o seu som de novo. Ontem aconteceu uma coisa comigo no grupo da escola, que criaram uma fake news dizendo que o nosso governador, que está apoiando o Bolsonaro na abertura de tudo, já tinha decretado que a partir de segunda-feira voltariam às aulas e abririam o comércio. Eu tive uma taquicardia. Aí eu fui medir minha pressão, estava passando de 16 por não sei o quê. Ou seja, no meio disso tudo, a gente é bombardeada. Aí saí daquele grupo da escola, estou saindo dos grupos todos que não sou eu que sou a responsável, porque eu tenho milhares de grupos que eu mesma sou responsável, então não vou sair desses. Mas não tenho visto nada, sabe? Por quê? Porque as pessoas estão disseminando coisas para nos machucar ainda mais. A gente não precisa disso, né? A gente quer gritar. Eu também, se estivesse no seu prédio aí, eu ia estar gritando pela janela. Muito bem. É um momento. Você está aberto, seu som está aberto. Está aberto? São camadas e camadas e camadas. Isso que eu sinto. Sobre, né, assim, está pior do que filtragem. Você vai pondo aquelas finas camadas, e nessas finas camadas fica com a impressão de que é uma coisa só, e na verdade não é. Né? Pensando no que a gente faz em termos de artes manuais, essa coisa de instante a instante, que me veio agora pela manhã, tudo isso é engolido, né? E aí sintetizam e colocam uma pedra só no lugar. Então, você parece que tem que ser atravessado esse lugar, né? Entender que aquilo não é uma única forma, tem uma multiplicidade ali, e lidar com essa multiplicidade e diversidade também não é para todos, e é um grande exercício, né? Anímico. Eu compreendo. Eu compreendo quem está se alienando, quem está reduzindo o seu horizonte de visão, quem está focando só assim, na pia e no fogão, na pia e no fogão. Senta na frente de um filminho, faz um crochê, sabe? Eu tô entendendo isso perfeitamente, porque está sendo demais. Eu acho que está sendo demais. Né? Porque se a gente tivesse que nem os outros países, lidando só com a pandemia, já seria muito, mas a gente tem toda a insegurança econômica, né? Real, porque a gente sabe que o nosso país não vai nos apoiar em lugar nenhum. A gente tem todas as pessoas perversas distribuindo perversidades, né? Fazendo carreatas para espalhar a perversão. Então, é muita coisa. Então, acho que agora eu estou chegando assim no meu limite, sabe? De falar, não, chega disso tudo. Mas não adianta, porque a alma reconhece. Aí, como a gente pode passar por isso, não é? A Maria Cabreira tem uma coisa que eu vou mostrar. É muito grande, então eu vou só ler. Hoje foi um dia de estresse novamente, diz a Maria Cabreira, que está lá na Paraíba. O marido saiu para fazer feira e mercado. Primeira feira
trouxe tudo para casa e foi... Ah, entendi. Fez primeiro a feira, depois trouxe tudo para casa e foi ao mercado. Respirei fundo e comecei a higienizar tudo que veio da feira. E aquela sensação de que está tudo contaminado. Um horror. E quando ele chegou do mercado, começa tudo novamente. Higienizar até o carro. Cuidar. Ufa! E a Josiane fala assim, eu estou exatamente nesse lugar que a Nina está falando. Precisei ir para esse lugar que a minha pressão arterial também estava subindo. E assim, a questão da pressão arterial também tem um barulhinho, viu, Cris? Vê se você não está batendo com alguma coisinha aí. Não sei o que é, pé. A questão da pressão arterial também, porque a gente reduz a movimentação. A gente, mesmo comendo menos, no meu caso, eu estou comendo bem menos, né? Mas mesmo assim, você não gasta tudo que come. Então, tudo vai criando. Eu fico pensando nos idosos confinados agora, é isso que eles querem, mas onde que o idoso vai fazer uma atividade? Essa musculatura do idoso. Eu vou desligar seu som, que está muito ruim. Essa musculatura do idoso que não está se exercitando nem um pouquinho, vai perdendo essa massa magra, né? Vai piorando. Ou seja, gente, não sei o que será da gente nesse momento. Hoje eu tô aproveitando as psicólogas que vêm aqui e eu mesmo estou fazendo clínica. Desculpa, gente, vou voltar ao alinhamento da Quaresma Detox. Deixa eu ver o barulho. O barulho pode ser alguma rajada de vento. Não é, Mariana, é alguma coisa do aparelho mesmo. É um barulho de microfone. Não sei se tem alguma coisa encostada onde é o microfone do celular. Não, ele está sem nada em volta. Então, vamos experimentar colocar o fone de ouvido. E aí eu vou te deixar falar, porque senão, daqui a pouco eu já vou deitar no divã. Hoje eu estou assim, gente, é aquela coisa, sabe, de você estar tão angustiado que aparece o psicólogo na frente, você começa a pedir consulta. Muito bem. Deixa eu ver agora. Veja se melhorou. Deixa eu ver. Ou outro aparelho ligado. Não sei, acho que não tem outro aparelho ligado. Vamos ver. Fala um pouquinho agora, Cris. Agora fala tudo. Vou deixar aberto. Deixa eu ver. A Mariana está falando que o barulho não incomoda. Então, vamos em frente. Tá. Então, eu cheguei para essa conversa com esse lugar de estar comigo, né? Que é o que a gente tem agora, né? Então, diante de tudo isso que a gente está dizendo e dessas infinitas camadas, né? Dessas pinceladas aí de tinta muito escura, eu fico nesse lugar. Aqui tem uma voz meio forte, né? No meu livro tem umas vozes da Perséfone. Você vai ler? Então, eu vou ler um pedacinho que está aqui na página 90 a 91. E eu lia esse pedaço aqui e me irritava um pouco com ele, porque eu não entendia muito o que ela queria dizer, né? Então, já começava aí. Então, ela está dizendo, por exemplo, ela começa, não quero citar nomes, fico com essa sensação horrível de que eu estou traindo a mim mesma. Se sei o que sei, como sei, por que me haverei? Por que haverei de citar outro? Se toco o que toco com as minhas mãos juras, alma fora, em quem preciso me encostar? Justificativas
são espinhos na nossa fronte. Penso que esse é o ponto para mim, né? Penso que é preciso mais do que um tanto de coragem para citar e suportar a si próprio. E talvez aqui eu falei no sentido da escrita, mas para mim talvez aqui mude para penso que é preciso mais do que um tanto de coragem para viver nesses tempos, né? E estar com o outro tem sido a maneira que eu encontro para fazer esse movimento. Mais adiante ela diz assim... Você acha que a coragem não está sendo suficiente? É uma luta para ter coragem, para sustentar a coragem. Se a gente pensar naquela coisa do lugar comum da coragem, né, que é coração em ação, Sim. Não sei, fico pensando na questão da pressão arterial dessa bomba, né? Dessas forças de fortalecimento, pulmão, coração, que estão sendo bombardeados o tempo todo, não é? Sei, não. É um tipo de guerra, parece, né? Essa guerra, né? Com essas forças que parecem transparentes, invisíveis, né? Na verdade, não são. Né? São bem concretas. Temos que lidar com elas fisicamente. Né? Uma imagem assim que me colocou assim muito essa noite, sabe? Uma imagem que me afetou demais, assim, foi a do Papa na praça, São Pedro, sozinho naquela chuva, naquele frio. E eu fiquei pensando assim que talvez seja a nossa metáfora da nossa alma agora, né? Como a gente está se sentindo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, eu não queria usar de artifícios, eu queria encarar tudo isso de cara limpa, sem artifícios medicamentosos, sem artifícios metafísicos, sem artifícios de fanatismo, de um policiamento, autopoliciamento, sabe? Eu quero ficar de cara limpa, por mais que isso doa, sabe? O sentimento que eu tenho é esse, eu queria encarar tudo isso de frente, sabe? Mas tem dias que é mais complicado, né? Então, mas é esse o exercício. Por isso que é complicado, né? Tem dia que dá, tem dia que não dá, tem dia que dá que você atravessa o dia te atravessa. É uma construção, eu estou sentindo como uma construção, né? De potências, como que eu uso as potências nesse lugar, não sei dizer, mas como algo que nunca existiu e passa a existir de forma tão concreta, eu preciso lidar com isso e ter uma oitava superior dessa coragem para poder criar motivos, órgãos, possibilidades físicas, não sei, e de conhecimento para estar com isso. Eu não estou encontrando outra maneira senão estar do jeito que eu sou e estou, com aquilo que eu tenho, com a minha bagagem, a minha história. Muita coisa está caindo, né? E como é que eu habito me mantendo sã, no sentido de não perder a sanidade. A questão é, será que a gente tem condições de não perder a sanidade? Será que a sanidade vai ser questão, né? De que maneira que a gente pode, inclusive, acolher a nossa perda de sanidade, né? E como que isso pode nos ensinar a ser mais gente, talvez? Talvez tudo isso, né? Você vai... Tudo bem, você aguentou uma semana, você aguentou 2 semanas, você aguentou pronunciamentos inenarráveis, você aguentou buzinaços em carreatas, você aguentou saber que estão criando campos de concentração, você está aguentando tudo, mas tem uma hora que você tem que se render e falar, pronto, sabe? É mais do que eu posso. Eu acho que também nos faça aprender algo, né?
aprender algo da nossa própria finitude, né? Enfim. Sim. Eu estou batendo cabeça. Também. Estou batendo cabeça. A Mariana está falando, olha, algum dia coragem para ter coragem, outros coragem para não ter coragem. Ah, adorei, Mariana. Eu vou até copiar esse. Eu não consigo copiar daqui, mas depois eu copiar esse seu negócio, fazer um post com isso. Sabia que já acabou o nosso... Ó, a Mariana falando, amei, tem dias que o dia não atravessa. Olha só, você sabia que já acabou e eu falei o tempo todo e não deixei nossa convidada falar? Ai, gente, nossa, depois eu desligo aqui, fico me remoendo. Fico, ai, meu Deus, falei demais, falei coisas demais, não deixei ninguém falar. Tá certo. A Minda está em Portugal e fala, é isso, estou em entrar em colapso interno. Cris, desculpa, meu bem, o que você pode dizer para nós do ponto de vista dessa psicóloga artífice? O que a gente pega para fazer? É crochê, é tricô, é feltragem, sei lá. O que a gente está precisando? Pois então. Eu preciso identificar o que eu estou precisando. No meio de tantas necessidades, onde é que eu me acalmo? Né? Se é que é possível, porque quando se fala de se render, nós já fomos rendidos há muito tempo, já estamos todo mundo louco, né? Achando que está segurando alguma coisa. Então, eu escolho a artesania deixando ela me escolher, mesmo. Né? Então, fazendo algumas coisas. Está fazendo sentido momento a momento, estou vivendo instante a instante. Não sei o que eu vou fazer daqui a 5 minutos. Eu tenho uma coisa de uma contradição, que é assim, eu tenho uma fúria por dentro, um calor, um negócio que quer gritar. E, ao mesmo tempo, eu tenho sentido, não é uma preguiça, ou é uma preguiça, do fazer, sabe? Uma coisa assim, como se eu tivesse perdido os devires. É como se eu tivesse, como para mim o bem mais precioso fossem os devires. E se eu não tenho os devires, parece que eu fico... Então, eu tenho que mudar, olhar os devires em outro lugar, não só no futuro, né? Então, sei lá, eu estou nesse lugar de enfrentamento. Querida, queria te agradecer e pedir desculpas por ter dominado. Imagina, eu que agradeço. É sempre ótimo te ouvir falar. Eu não sei, mas queria só deixar uma imagem que parece que está caindo, que é da esperança. Né? Esse lugar da preguiça é assim, cansei, perdi a esperança. Instante a instante. Aí você vai lá e retoma. Né? Esse esperar que se faz. Não sei. Espero ter contribuído com alguma coisa. Vamos em frente. Olha só, dia a dia, como você diz, né? Uns dias melhores, outros piores. Gente, então, olha só. Daqui a pouquinho, 1h30, vamos lá ler o Rudolf Steiner. Brincando com ele ao vivo pelo Instagram. Ele fala e eu brigo. Ele fala e eu falo não. É o anti-estudo do Rudolf Steiner. Ai, gente, nossa, estou ficando maluquinha. Cris, querida, um beijo, viu? Se cuida muito, muito, muito aí. Sim, vocês todos. Olha só, a Maria Cabreira falando, abrace a árvore, grite. Hoje de manhã já fui, catei uma árvore, estava cheia de mutuca. Ai, meu Deus. Elas me picaram por cima da roupa. Eu falei, chega de romantismo,
diáspora. Vamos ver o que a Minda fala. Vamos enumerar todas as coisas que nos motivam e aprender que, no meio do inverno, haverá dentro de mim um verão invencível. Oxalá, Minda querida, feliz primavera para vocês aí, que Portugal não se afete tanto e se recupere logo. Cris, um beijo grande. Gente, 1h30 estava batendo no Rudolf Steiner. Vou lá. Tchau, gente. Tchau, gente.